dia! Como você está hoje? Quais são os planos para esse dia? E se eu te disser que enquanto você faz planos, Deus também já fez. Os planos do Senhor são perfeitos para a tua vida. Os planos do Senhor vão mudar a tua história e vão te fazer entender que tudo aquilo que Ele tem preparado para você vai muito além da sua preparação. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Romanos capítulo 4 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém acredita naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como a justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que acreditam, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera a incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Se eu perguntar para você agora, você tem fé? O que você me falaria? Será que você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? Abraão, ele é considerado o nosso pai na fé. Mas a Bíblia diz que ele foi considerado o nosso pai na fé antes mesmo que ele passasse pela circuncisão. É a retirada cirúrgica do prepúcio praticada por razões higiênicas ou religiosas, peritomia, postetomia. É a cerimônia em que se pratica tal ato ritualmente como sinal de inclusão na comunidade judaica. A circuncisão significa quem passava por isso. Quem passava por isso significava que estava fazendo uma aliança com Deus. E Deus vai dizer que ele chama Abraão quando seu parentesco, sua família, não eram circuncisos. E aí a gente pergunta, mas Abraão, ele foi justificado então pela obra ou pela fé? A Bíblia vai dizer que pelos dois. Mas como pelos dois? A Bíblia também fala da fé
que move as montanhas. Quando Abraão foi chamado, ele não conhecia Deus. Os únicos deuses que Abraão conhecia eram deuses de barro, de madeira, estátuas. E Deus fala com ele e vai dizer: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O cara tinha que ter muita fé para simplesmente largar tudo e ir embora. Mas aí a gente pergunta: mas como ele teve fé em um Deus que ele não conhecia? Eu lanço a pergunta para você. Quando Deus te chamou, você que me escuta, você conhecia ele? Mas a voz de Deus não ardeu como um fogo no seu coração? Todas as vezes que Deus fala com a gente, parece que a carne treme. O coração quer sair pela boca. Abraão sabia que não era qualquer Deus que falava com ele. Abraão sabia, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, e Abraão logo percebeu: esse é um Deus diferente daqueles que eu conheço. Pergunta: que Deus você serve? Qual é o Deus que você tem feito orações? Qual é o Deus que você tem abraçado? Ele te responde: o Deus que eu prego para você, porque eu não prego religião, goste quem gostar. Eu não prego religião, religião é o mal de todo este século. Eu prego Jesus, eu prego Deus, a palavra do Senhor é isso que cura, salva e liberta. A Bíblia vai dizer que Abraão, no início, foi justificado pelas obras. Significa que aquilo que eu faço aqui na terra é sim importante para Deus. Uma pessoa que vive de fazer maldades, ela não pode dizer que vai para o céu, a não ser que ela se arrependa, que Deus torne ela uma nova criatura. Mas Abraão, ele não hesitou, ouviu a voz de Deus e seguiu o caminho que Deus o direcionou. Depois, Deus falou com ele sobre a circuncisão, onde na medicina é uma moda higiênica. Para os judeus, era a maneira de fazer uma aliança com Deus, cortando o prepúcio do homem. Mas será que ainda hoje, para fazer uma aliança com Deus, eu preciso de tal sacrifício? O prepúcio tem que ser cortado? Não. O meu eu tem que ser cortado. O meu ego tem que ser cortado. A minha vontade tem que ser cortada. Os meus desejos carnais têm que serem cortados. E eu preciso praticar obras como Jesus praticou aqui. Que obras, bispa? Amar o próximo, me colocar no lugar dele, dar água, dar comida, dar roupa, alimentar alguém, cuidar de alguém, ser amigo de alguém. O que tem de gente traiçoeira hoje, cobras venenosas que na sua frente, como elas são dóceis, mas nas suas costas, elas picam você, elas retalham você. Graças a Deus que o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo e ninguém pode enganar a ele. Eu quero dizer para você que me escuta agora, para nós, através da nossa fé e do que nós fazemos aqui, podemos ter já o nosso destino escrito, céu ou inferno. Também podemos ter já o nosso presente e futuro aqui, abençoados ou amaldiçoados. A bênção de Deus não acrescenta dores. Não estou dizendo que servir a Deus é uma coisa fácil. Servir a Deus é difícil. Mas ele nunca prometeu que ia ser fácil. Ele não disse: Abraão, vai bem ali, eu vou te dar uma facilidade. Não. Ele deixou Abraão passar calor. Deixou os animais de Abraão morrerem. Ele deixou o povo sentir a seca, o vento, mas depois ele abençoou. Deus prova os seus filhos para depois eles serem aprovados. Nós queremos tantas coisas, mas na nossa visão, tudo virá com facilidade. Deixa eu refrescar nossa memória. Deus nunca falou que ia ser fácil. Ele falou: te esforça que eu te ajudo. Ser forte e corajoso.
Vai ter com a formiga preguiçoso. Tudo posso naquele que me fortalece. É a minha perseverança e a minha fé que faz a diferença. Então, se Abraão venceu, e ele hoje é o nosso pai na fé, tanto em obras quanto naquilo que ele acreditou, que foi na presença, na palavra, na voz de Deus, eu e você também podemos ser exemplo de atitude, de feitos bons e de confiança no Senhor. Não depende de quem está do nosso lado crescermos ou não. Se colocarmos tudo na mão de Deus, seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos e no céu ainda teremos um grande galardão. Fecha teus olhos comigo, essa manhã eu quero fazer uma oração diferenciada por nós. Senhor Deus, tira de nós esse ego maldito que nos leva a entender que só nós somos perfeitos e que as demais pessoas são más. Tira de nós a vaidade, Senhor, que quer muitas vezes ofuscar até o brilho do Teu Espírito. Tira de nós toda a incredulidade e aumente a nossa fé em Ti, Pai. Nós Te pedimos essa manhã, refrigera a nossa alma e nos ensina a termos obras de Cristo, fruto do Espírito aqui na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.